Minuto e o Ceará no Ar recebe hoje o colunista e economista do portal GC+, Igor Lucena, para aquele nosso papo que a gente tem aqui quase todo dia com algum dos colunistas do portal GC+. Seja bem-vindo, Igor. E a gente começa falando sobre o crescimento do PIB brasileiro nesse primeiro trimestre, que foi de pouco mais de 1%. A gente quer saber primeiramente o que esse número significa e, é claro, explicar para os nossos telespectadores o que esse crescimento do PIB representa no nosso bolso, na nossa vida, na economia de todo brasileiro. Bom dia. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. E, bom, é realmente uma notícia muito boa, dado toda a situação da economia brasileira e dado que vários das lojas e empresas ficaram fechadas durante a pandemia. O crescimento do primeiro trimestre da economia brasileira subiu 1,2%. Isso significa, na prática, que a economia brasileira volta aos patamares de 2019 e a gente consegue recuperar em 3 trimestres consecutivos crescimento econômico. Isso é uma notícia muito boa, porém há alguns detalhes que a gente tem que analisar. Grande parte desse crescimento tem sua razão de ser pelo aumento das exportações e também pelo aumento de importações, que superaram 10% em relação ao ano passado. Entretanto, o que a gente consegue ver, basicamente, do ponto de vista econômico, é que as empresas começam a voltar às suas capacidades produtivas, algumas das medidas restritivas em algumas cidades começam a ser relaxadas, e isso, de uma maneira geral, facilita o crescimento para os próximos trimestres. Muitos dos analistas do mercado financeiro acreditam que a gente possa encerrar o ano com crescimento entre 3,5% a 5%. Vale lembrar também que em 2020 a gente teve uma queda de mais de 4% do PIB e a gente continua com uma queda em 2021 de mais de 3% no acumulado do ano. Entretanto, quando a gente fala na vida das pessoas, no dia a dia das pessoas, é importante lembrar que isso ainda não está se refletindo no emprego. A gente está vendo ainda uma inflação alta que já está por volta de 7% nos últimos 12 meses. Isso impacta principalmente para as pessoas a alimentação, os alimentos, que basicamente pegam todas as faixas sociais. E o emprego, a empregabilidade ainda está num patamar muito baixo. A gente tem aí mais de 14 milhões de desempregados e esse crescimento do PIB ainda não está refletindo em novas contratações. Isso significa que vai ser necessário um maior esforço do governo federal e dos governos estaduais para que esse número, que é um número basicamente contábil e financeiro, se torne empregos e também se torne uma melhora na vida das pessoas a partir da metade desse ano. Sabe que é impossível fazer o PIB crescer sozinho, né? A gente depende de outros países, das nossas relações comerciais com outros países, e essas relações, elas estremeceram um pouco nos últimos tempos, né? Não só entre o Brasil e seus principais parceiros comerciais, como Estados Unidos e China, mas até entre esses próprios países, né? Entre Estados Unidos e China, entre China e Brasil, Brasil e Estados Unidos. Essas relações podem atrapalhar a evolução do PIB do Brasil? Com certeza, existe uma situação que está sendo desenvolvida nos Estados Unidos agora com grande força, que impacta diretamente o Brasil, né? O presidente Joe Biden colocou um prazo de 90 dias para que as agências de inteligência americana, como por exemplo a CIA, a NSA, possam avaliar as reais causas do coronavírus. Existe uma versão chinesa e também de outros agentes internacionais, de que o coronavírus teria sua origem numa questão animal passada para os humanos. Porém, ganha força a possibilidade de que possa ter sido algum tipo de acidente laboratorial chinês. E se isso for verdade, eu não estou falando aqui de teorias de conspiração, eu estou falando de uma investigação de agências sérias que farão pelos próximos meses. E se de alguma maneira for provado que existe alguma relação de acidente na China, isso pode impactar as relações comerciais do Brasil com a China e do Brasil com os Estados Unidos e da China com os Estados Unidos, porque provavelmente a gente veria um conjunto de sanções. E como o Brasil é um grande exportador de
a proteína animal e também de minérios para esses dois países, uma diminuição da atividade econômica entre eles e entre o Brasil seria muito ruim para o nosso crescimento econômico. Isso significa que esse relatório e uma possível análise real das origens do coronavírus pode sim impactar a volta do crescimento da economia brasileira e, claro, a volta dos empregos no Brasil e aqui no Ceará. Ok, Igor, muitíssimo obrigado. Igor Lucena, colunista do portal GC+, toda semana trazendo informações da economia, da política no mundo aqui para você que acompanha o jornal mais completo das manhãs. Muito obrigado, Igor. Excelente dia para você. Agora são 8h.